E agora, pessoal, aqui na parte 3 da nossa aula, como a gente está falando de uma organização com um sistema aberto, é interessante que a gente fale um pouco sobre o conceito de stakeholders, né, para a gente entender, né, o que são os stakeholders. Os stakeholders têm uma influência direta, né, em uma empresa. Né. Já que uma organização tem um sistema aberto, onde vocês perceberam que ela tem influência do ambiente interno e do ambiente externo. Né, e o ambiente externo são entradas e saídas. Né. Então a gente vai começar a entender aqui um conceito de stakeholders. O que é o stakeholders? Stakeholder é uma pessoa ou grupo que possui participação, investimento ou ações e que possui interesse em uma determinada empresa ou negócio. No inglês, stake significa interesse, participação, risco, enquanto holder significa aquele que possui. Os stakeholders são elementos, né, cruciais em termos de planejamento estratégico de uma empresa ou organização. Ou seja, toda uma pessoa, um grupo, né, que possui uma participação, investimento, ações ou até mesmo interesse em uma determinada empresa ou negócio é um stakeholder. Ou principalmente qualquer pessoa, grupo ou organização que tem uma certa influência numa empresa é um stakeholder, que vai influenciar nas ações de uma empresa, que vai influenciar nas atitudes, nas tomadas de decisão de uma empresa, é um stakeholder. A teoria é de que para ter sucesso, qualquer empresa precisa criar algum tipo de valor, né, seja ele financeiro ou não, para uma série de interessados, né, clientes, fornecedores, funcionários, comunidades, investidores, são alguns exemplos. Esses, no caso, são os principais stakeholders de uma organização. Né? Cliente, fornecedor, funcionário, comunidade. Você viu que cliente e fornecedor são o quê? Né? São stakeholders, mas um cliente e um fornecedor, eles pertencem ao ambiente o quê? O ambiente externo de uma empresa. O cliente pertence às saídas, né? Fornecedor nas entradas. Ou seja, um cliente e um fornecedor, eles são stakeholders. Né? Eles têm alguma influência numa empresa. Quando uma empresa toma uma ação, uma atitude, uma tomada de decisão, essa tomada de decisão dessa empresa vai acabar impactando cliente, fornecedor, funcionário, comunidade, investidores principalmente, né? Que o cara está investindo na empresa, obviamente ele vai ser um stakeholder, né? Ou seja, quando uma empresa uma organização tem uma tomada de decisão, tem uma ação, e essas ações, essa tomada de decisão acaba afetando, né, afetando os fundamentos em si, afetando o cliente, afetando o fornecedor, funcionário, todos esses que são afetados por uma tomada de decisão de uma empresa é um stakeholder, né, isso é fato. Todos os elementos que são afetados, né, todos os elementos que são afetados pela tomada de decisão de uma empresa, que acaba afetando esse grupo aí, esse grupo é chamado de stakeholder. Nesse grupo nós temos clientes, fornecedores, funcionários, a comunidade que está, por exemplo, uma comunidade que está ali nas proximidades da empresa, né, investidores, obviamente, certo? Então todos esses elementos aí são considerados stakeholders de uma organização. A partir da criação dessa teoria, as empresas passaram a se preocupar também com quem é impactado, mesmo que indiretamente pelas suas ações. Portanto, se você é cliente de algum banco, automaticamente você se torna um stakeholder dessa instituição, vocês não concordam? Se vocês são clientes de um banco, né, e um banco tem uma tomada de decisão lá, uma ação que acaba afetando os seus clientes, nós somos, né, então nós somos stakeholders, nós somos stakeholders desse banco, certo? Porque a gente tem algum certo influência nesse banco, a gente tem algum interesse nesse banco, a gente pode ser um investidor desse banco, tem ações, né? Nós somos stakeholders. Ou seja, qualquer pessoa que seja influenciada, né? Qualquer pessoa, qualquer grupo, até uma empresa que seja influenciada positiva ou negativamente pelas decisões de sua empresa é um stakeholder, né? Essa aí é uma das melhores definições que tem. Qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer organização que seja influenciada de uma forma positiva ou negativa pelas decisões, pelas tomadas de decisões de sua empresa, de uma empresa, é um stakeholder.
existem diferentes tipos de importâncias dentro desse mesmo grupo, ou seja, existem diferentes tipos de stakeholders de importância que esses stakeholders têm para uma empresa, né? De acordo com a situação, alguns stakeholders podem se tornar primários ou secundários, o que indica o grau de dependência. Os investidores, por exemplo, geralmente se encaixam na primeira opção, afinal, exercem influência direta sobre a sua empresa. Ou seja, o cara que investe numa empresa, ele é um stakeholder primário, porque toda e qualquer tomada de decisão da empresa vai afetar diretamente, né, o investidor. Certo? O cara pode ser um acionista da tua empresa, ele é um stakeholder, certo? E as tomadas de decisão dos donos dessa empresa, dos gestores dessa empresa, vão afetar diretamente, né, esse investidor. Então o investidor, ele pertence ao quê? Eles são um grupo de stakeholders primários. Agora, clientes, investidores, né? Investidores, funcionários, fornecedores, concorrentes e proprietários têm maior poder, né? Clientes, investidores, né? Clientes, investidores, funcionários, fornecedores, concorrentes e proprietários têm maior poder de interferência direta dentro de qualquer organização. Portanto, geralmente esses são os grupos que fazem parte dos stakeholders primários, né? Uma influência direta, né? Um poder de interferência muito grande numa empresa. Cliente tem esse poder, né? Tem investidor, obviamente, funcionário, né? Fornecedor, concorrente, né? Proprietários, todos esses aí pertencem aos stakeholders o quê? Stakeholders primários. Já a imprensa, comunidade, analistas financeiros, o governo, ONGs e outras instituições se encaixam geralmente no segundo grupo, que é o grupo do quê? De stakeholders secundários. Eles são impactados pelas tomadas de decisão? São. Influenciam e têm uma relação com a sua empresa, porém não são tão determinantes para que a sua organização consiga alcançar os objetivos e metas planejados. Isso, né? Esses elementos aí geralmente pertencem ao grupo que? Ao grupo, né, secundário de stakeholders. Porém, existem certas situações específicas, por exemplo, a comunidade. A comunidade em si, né, algumas vezes pode ser um stakeholder primário. Como assim? Olha, vamos imaginar que a gente quer implementar uma empresa, a gente quer abrir uma empresa. A comunidade, ela pode se tornar um stakeholder primário. Porque, por exemplo, você vai querer construir ali o prédio de uma empresa, de uma indústria, num bairro ali. E aí pode ser que aquelas pessoas ali que moram naquele bairro acabam se opondo e não querem que aquela indústria se estabeleça naquele bairro, naquela localidade. Então a comunidade em si, naquele momento, pode ser um stakeholder primário. Ele deixa de ser um stakeholder secundário e passa a ser um stakeholder primário. Por quê? Porque a comunidade vai interferir diretamente, né, nas ações daquela empresa, né, daquela indústria. Ou seja, será que vamos poder construir? Será que a gente vai poder construir a empresa lá? Será que a gente não vai? Quais as ações, quais as medidas que a gente tem que ter, né, para a gente conseguir ter um bom diálogo com essa comunidade, para que eles sejam, né, que eles permitam, que eles estejam de acordo com a implementação da indústria naquele local, naquele espaço, né? Então tem certos momentos que tem certos stakeholders que podem sair, né, dos stakeholders secundários e podem passar a ser stakeholder primário. Tem que ficar atento nessas situações, né? Tem que ficar muito atento, muitas das vezes até em termos de interpretação dentro de questões de prova, né? Então, stakeholder primário e stakeholder secundário. Vocês têm que analisar muito bem para entender e identificar se aquele stakeholder ele é primário ou ele é secundário, certo? Aqui a gente tem uma diferença entre stakeholders e shareholder, né? É muito comum a gente ver até isso em prova, a diferença do stakeholder e do shareholder, porque cai muito em prova isso aí, né? Principalmente esses conceitos, essa diferença. Mas é muito fácil de entender, né? Alguns termos utilizados no mercado corporativo muitas vezes são parecidos e confundem quem tem pouca familiaridade com o assunto. É como o caso do conceito de shareholder, que em português é utilizado como acionista, ou seja, alguém que tem parte na ação de uma empresa. Ou seja, todo acionista de uma empresa, ele é um shareholder. Obviamente ele vai ser um stakeholder primário, né? Ou seja, todo shareholder é um stakeholder primário, mas tem stakeholder
né, que não necessariamente vai ser um shareholder, né? Então tem que entender esses conceitos dentro da administração. Um shareholder é, portanto, um dos indivíduos ou grupos que compõem os stakeholders de uma organização. O grau de influência que esse stakeholder tem é imenso, o que coloca quase sempre entre o grupo dos primários, certo? Os stakeholders primários. Por exemplo, um investidor, um acionista de uma empresa, ele é um shareholder. Por exemplo, você compra ações do Itaú, lá Itaúsa, ações da Ambev, né? Você passa a ser um investidor dessa empresa, né? Você passa a ser um acionista dessa empresa. Então, no caso, você passa a ser um shareholder, né? E, obviamente, todo shareholder é um stakeholder e um stakeholder primário. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido todo esse conteúdo aí, um conteúdo tranquilo. Na próxima aula a gente vai fazer exercício para massificar esse conteúdo, para entender como que isso é cobrado, para que a gente consiga fazer a leitura, a interpretação e consiga entender esses fundamentos, certo? Então, na próxima aula a gente vai massificar com exercício, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí, até a próxima aula.